Todo dia fazemos escolhas, tomamos decisões, moldamos nossa vida. Vivemos centrados em nós mesmos, nossas vontades, nossos desejos, nossas opções. Estamos sempre em busca de um significado, como se a nossa própria vida precisasse ter um motivo, um propósito. No final das contas, acabamos questionando a nós mesmos e querendo novas chances, novas escolhas, novos caminhos. Ansiando por um horizonte promissor, buscamos felicidade e paz verdadeiras. E vemos que nada nesse mundo é capaz de mudar a nossa história. Mas e se fosse possível mudar tudo? E se existisse alguém que pudesse transformar a nossa vida completamente? Não apenas porque ele tem poder para isso, mas porque tudo no universo gira em torno dele. Aquele que nos criou pode fazer tudo novo. Quando pararmos de pensar que tudo na vida é sobre nós e entendermos que, na verdade, é tudo sobre Jesus. Boa noite. Boa noite. Que alegria estar com vocês essa noite. Que alegria poder exaltar a Jesus com a igreja. É muito gostoso poder ouvir vocês cantando, adorando a Jesus, o Rei dos Reis. Meu coração se enche de alegria em poder louvar Jesus com vocês. E que bom que a gente está aqui mais uma noite para juntos crescermos, aprendermos mais da palavra de Deus. Fiquei muito feliz hoje porque quando a gente foi começar o culto, faltava acho que ainda uns 7 minutos, né? Já tinha bastante gente, o pessoal chegou no horário hoje, né? E boa parte de vocês chegou no horário. Fiquei muito feliz, de verdade, né? E confesso até que eu tinha esquecido do que eu falei semana passada sobre esse assunto, né? Eu até comentei, falei, tem bastante gente hoje aqui, e aí alguém falou assim, mas por que você acha? Aí que eu fui lembrar, né? Eu tentei falar sempre com muito carinho, com muito amor sobre esses assuntos, mas que legal, que bom que você conseguiu chegar no horário hoje. Se você não conseguiu, não tem problema, existem mais, acho que pelo menos uns 45 domingos nesse ano ainda para você acertar, então tenho certeza que você vai conseguir. E que bom poder cultuar Jesus com vocês, estou muito feliz. Você que está visitando a gente hoje aqui na Rede, que alegria ter você aqui com a gente. Eu espero que Deus possa falar ao seu coração. Eu espero que de alguma forma Deus possa usar a minha vida e falar contigo, com o seu coração essa noite. E você, de maneira muito especial, possa ser edificado aí pela palavra de Deus. Nós temos essa série que nós estamos tratando aqui na Rede. E é uma série sobre uma exposição de um livro da Bíblia. Nós entendemos aqui que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, e Deus fala com a gente, e Deus fala com a sua igreja, a partir do estudar as Escrituras. Então quando a igreja se propõe a se debruçar, a estudar, a entender o texto bíblico, nós compreendemos que é dessa forma que Deus fala com a gente, é dessa forma que Deus nos dá puxões de orelha, é dessa forma que Ele vai nos encorajando, é dessa forma que Deus fala ao nosso coração, e vai de certa forma nos dando gás, e nos dando instrução para a vida, para as decisões do dia a dia. Nós cremos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, e ela que transforma. E nós estamos estudando um livro muito particular, um livro muito precioso da Bíblia, que é a carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Carta essa escrita há 2000 anos atrás, para uma igreja, que Paulo escreveu para uma igreja que ele havia plantado. E ao estudar essa carta, mesmo 2000 anos depois, fica claro para a gente o quanto essa carta parece que foi escrita ontem, e o quanto que ela é relevante, o quanto que nós estamos aprendendo aqui. E confesso para vocês, está difícil para mim avançar. Eu queria avançar e já chegar na metade do capítulo 1, terminar o capítulo 1, tem muita coisa boa para estudar ainda, mas é tão precioso esse texto, e tem tantas coisas para nos ensinar.
Tem sido muito legal caminhar com vocês. Tem sido muito bom também poder ouvir o feedback de vocês. Coisas positivas, da forma como Deus tem falado com vocês por meio da sua palavra. E eu fico muito feliz por isso. Eu falo de verdade, galera. O meu desejo é não atrapalhar. O meu desejo, a minha oração sempre é: Deus, por favor, não deixe eu estragar. Porque a minha capacidade que eu tenho de estragar tudo isso aqui é enorme. Apenas me usa para falar com as pessoas, o esboço, os pensamentos, o estudo da semana, e para que a galera seja encorajada, para que a igreja seja desafiada a amar cada vez mais a Jesus. A gente escolheu esse tema justamente porque nós entendemos que Filipenses é uma carta onde Jesus é o centro. É uma carta que nos vai descrever, para mim e para você, a realidade de uma igreja que foi transformada pelo Evangelho e começaram a viver isso. Virou uma revolução na cidade, uma revolução naquela igreja, e nós estamos estudando como que isso pode chegar até a gente, para que nós possamos aprender a centralidade de Cristo no dia a dia, porque esse é o nosso desejo. Eu confesso, às vezes eu tenho dificuldade, às vezes meu sermão fica muito teórico, e muito no campo das ideias, mas não é nosso propósito esse. O que nós queremos aqui é aprender como que essa mensagem, como que Jesus Cristo pode ser o centro da sua existência e ter implicações hoje à noite, não é nem amanhã, é hoje à noite no caminho de casa, é na hora de dormir. Como que a centralidade de Cristo tem implicações amanhã, que infelizmente muitos de vocês vão voltar para a escola, não é isso? É amanhã mesmo? Difícil, né? Mas amanhã começa. O que isso tem a ver com amanhã, com retornar para a escola, com trabalho, com casamento, com família? O que isso tem a ver da forma como eu trato a minha esposa, ou como eu trato o meu marido, como eu cuido dos meus filhos, como eu educo os meus filhos, como que eu crio eles? O que isso tem a ver como eu trato os meus pais? O que isso tem a ver como eu escolho o namorado? O que isso tem a ver como eu escolho carreira? E por aí vai. Tudo tem a ver com Jesus Cristo. E é isso que nós estamos tentando estudar aqui e aprender. Eu falei, acho que na semana passada ou na retrasada, que a carta de Filipenses é uma carta leve. É uma carta gostosa demais de estudar. Porque é uma carta de um pastor que escreveu para uma igreja amada e querida, onde ele elogia, onde ele encoraja. Sim, em algumas partes tem um pequeno puxão de orelha, mas o tom da carta como um todo é alegria, é animação, é encorajamento. E obviamente o que eu oro, para que ao estudar essa carta, seja isso para a Red, para que nos faça feliz e vibrar e se empolgar em estudar a palavra de Deus, talvez da mesma forma como Filipenses recebeu essa carta do apóstolo Paulo. Mas eu disse, por outro lado, estudar Filipenses é um pouco pesado, e é pesado porque nós vamos encontrar aqui verdades que podem nos deixar um pouco constrangidos. Nós vamos deparar aqui com textos onde Paulo elogia aquela igreja, com situações onde vai nos mostrar pessoas realmente comprometidas com o reino de Deus. Vai nos mostrar o que acontece quando pessoas realmente colocam Jesus no centro e começam a viver essa realidade de tudo ser sobre Jesus. Pessoas normais, como eu e como você, gente do dia a dia, que trabalhava, que estudava, que fazia um monte de coisas, mães, pais, essa era a realidade das pessoas que receberam essa carta aqui, mas que por compreenderem isso, por colocarem Cristo no centro e viverem essa realidade, eu confesso para você que estudar isso, deixa a gente um pouco sem jeito, porque eles elevam o padrão do caminhar com Jesus. Eles elevam o padrão de fato, de compreender o que é realmente o Evangelho e viver a realidade. Eles elevaram o padrão. Então nós estamos olhando para um padrão, de certa forma, que se torna um alvo, um objetivo. E algumas vezes um pouco constrangedor, porque eu me deparo com essa realidade e falo, rapaz, eu estou muito longe disso. E talvez você tenha essa sensação também, que você olha e fala, puxa vida, esses caras, eles faziam coisas que eu nunca fiz, ou que eu talvez deveria fazer e não estou fazendo. Então de certa forma vai acabar nos deixando um pouco desconfortável, mas isso é bom. Isso é bom.
É bom, porque a gente está aqui para ser edificado, a gente está aqui para ser trabalhado, nós estamos aqui para ser diferente, esse é o nosso objetivo. Então é bom que talvez você se sinta assim, um pouco desconfortável na cadeira algumas vezes, não pelo texto, talvez pelo texto, talvez pelos exemplos que eu vou dar, mas eu faço isso com muito carinho, com muito amor, e eu faço para mim em primeiro lugar, e porque isso é ótimo, porque isso gera transformação, isso gera reflexão, e obviamente isso deve gerar mudança, e é para isso que nós estamos aqui. Dito isso, nós estamos conversando sobre várias coisas, ao longo do início dessa carta. Há 2 semanas atrás, nós falamos sobre uma igreja que era formada por cooperadores. Estão lembrados? Nós falamos sobre o perfil de um cooperador. Quando alguém entende que Jesus é o centro, ele se torna um cooperador, um parceiro do ministério. E nós vimos então o perfil de um cooperador. Em contrapartida, estudamos um pouco sobre a realidade do hoje, que na verdade é um perfil de consumidor. E nós tratamos dessas diferenças e conversamos sobre que cooperadores estão atentos às necessidades do reino de Deus, cooperadores conhecem o evangelho e trabalham para torná-lo conhecido, e cooperadores são generosos com seu tempo, talentos e recursos. Essa foi o que a gente viu. Em contrapartida tem os consumidores aí de igreja, e o nosso desejo é que você entre aqui e se torne um cooperador. Alguém coloque Jesus no centro e coopere para o avanço do reino de Deus. Na semana passada, nós falamos sobre o amor. Nós começamos a estudar a oração de Paulo por aquela igreja. Ele revela a oração, pelo que ele orava, e ele começa a falar sobre que ele orava para que o amor da igreja crescesse cada vez mais. E vimos aqui um pouquinho sobre o que é amar, o que é fazer com que o amor cresça no meio da comunidade. Nós vimos aqui que amar mais é servir mais. E eu coloquei algumas ideias aqui, alguns exemplos, lembra? Sirva como voluntário, sirva com sua frequência, sirva com o seu horário, chegando no horário, sirva indo embora depois. E foi muito legal ver a igreja já aplicando isso, foi fantástico. Domingo passado, muita gente ficou aqui no final. E a ideia é essa, vamos acabar com o cappuccino, vamos nos conectar, vamos conversar com novas pessoas, isso é importante. E foi muito legal ver a igreja praticando isso. Hoje, como eu comentei no início, muita gente chegou mais cedo, isso foi ótimo também, isso é muito legal. É legal você ter aquela sensação de que você chegou cedo, e que não começou ainda, você pode conversar, se conectar com novas pessoas. Não é pecado chegar cedo, pode chegar, tá ok? Aproveite, isso é muito bom, você se conecta com novas pessoas, e foi muito legal ver a igreja respondendo a isso. Nós também tratamos de que amar mais é perdoar mais, e amar mais é ter mais paciência com o pecado dos outros, o caminhar com o irmão, que talvez está atrás, você precisa ajudá-lo, a gente viu isso na semana passada. Hoje vamos continuar essa oração. Se você tem a sua Bíblia aí, vai lá para Filipenses capítulo 1, nós vamos continuar do verso 9 até o verso 11, Filipenses capítulo 1, nós vamos continuar do verso 9 até o verso 11, vai ser colocado aqui no telão, caso você não tenha uma Bíblia aí para acompanhar. Vamos lá, diz assim o texto da palavra de Deus: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais, que o amor de vocês aumente cada vez mais, em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios de fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Senhor, mais uma vez eu oro por esse texto, para que o Senhor nos ensine, para que o Senhor aplique ele em nossos corações, e para que sejamos, Deus, transformados, encorajados, edificados, exortados pela Tua palavra. Fala conosco, Deus, por favor. Oro por mim e pelos meus irmãos aqui presentes, para que nada, Deus, possa nos atrapalhar, para que nada possa tirar nossa concentração, e que o nosso desejo não seja outro, Deus, mas a não ser ouvir a Tua voz. Obrigado por esse tempo, em nome de Jesus que nós oramos, amém. Queridos, a ideia de Paulo na sua oração, ao revelar a sua oração, ficou muito claro desde a semana passada, que ele gostaria de ver aquela igreja crescendo em amor, uns pelos outros, que ele gostaria que o desejo, que a oração dele para aquela igreja, ele podia orar por tantas coisas, mas aprove o próprio Deus colocar aqui, que o desejo principal é para que o amor crescesse entre aquelas pessoas, e com isso, preste atenção, outras áreas de suas vidas também teriam crescimento.
O raciocínio de Paulo que nós vamos estudar aqui hoje é que à medida que eles orassem por amor e trabalhassem para que esse amor fosse real, fosse autêntico e verdadeiro no meio da igreja, outras áreas igualmente importantes da vida também cresceriam. Ele ora por amor, mas isso teria implicações em outras áreas, em outras características. Então, o raciocínio é basicamente esse: olha, eu oro para que o amor de vocês aumente cada vez mais, e se isso acontecer, outras coisas também acontecerão, porque a comunidade de fé, a igreja local, é o local ideal para essa dinâmica acontecer. Eu quero continuar no texto hoje, obviamente, e ver então algumas características que irão crescer juntamente com o amor. E à medida que a igreja busca amar cada vez mais uns aos outros, e obviamente amar cada vez mais a Deus, porque eu até tratei disso na semana passada, se você não ama o seu irmão, quem é você vê, e não se importa com ele, e não trata com carinho, e não busca conhecê-lo, e não busca amá-lo, o que dizer de Deus que você não vê? João trata dessa temática. Então, quanto mais amarmos uns aos outros, e obviamente amarmos cada vez mais a Deus, algumas características serão resultados desse amor. E eu quero rapidamente ver algumas dessas características com você hoje. Em primeiro lugar, uma igreja que se ama, é uma igreja que busca crescer espiritualmente. Uma igreja que se ama, é uma igreja que busca crescer espiritualmente. Se você voltar para o texto, vai estar aqui no telão agora, você vai ver que Paulo diz: olha, eu oro para que o amor aumente cada vez mais, em quê? Em conhecimento e toda percepção. A oração dele é para que esse amor, à medida que vá crescendo, ele vai crescendo também em conhecimento e percepção. O que isso quer dizer? Pensa comigo, olhe para essas palavras de Paulo, tenta interpretar comigo. O que será que Paulo queria dizer com essas palavras? Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e percepção? Como assim? Essa palavrinha em aqui, ela pode ser traduzida também como por, com, por meio de, ou até mesmo por causa de. Conhecimento e percepção aqui estão relacionados, e aqui no contexto, a um conhecimento e percepção da palavra de Deus, a um conhecimento e percepção da vontade de Deus. Tanto que essa palavrinha percepção, ela é bem difícil de traduzir, porque é a única ocorrência em todo o Novo Testamento. Somente aqui que acontece essa palavra, nos dificultando a compreensão, mas a ideia, o que nos traz aqui os comentaristas é que o que Paulo queria, o que Paulo desejava, é que a partir do amor de uns pelos outros, a partir do engajamento de uma comunidade de fé, eles aprendessem juntos a conhecer cada vez mais a Deus e a conhecer cada vez mais o que Deus espera deles. Por isso talvez essa ideia de percepção. Talvez o que Paulo quer nos ensinar aqui é que conhecimento e percepção é a capacidade não só de buscar se aprofundar na palavra de Deus, não só a capacidade de se aprofundar em temas teológicos e conhecer cada vez mais acerca de Deus, da Bíblia, das Escrituras, da vontade de Deus para nós, como também a compreensão de como aplicar esses conhecimentos e essas verdades também no contexto de igreja e fora dela. Em poucas palavras, talvez a ideia principal do que Paulo quer tratar aqui e quer ensinar a gente é que crescimento espiritual é também um projeto de grupo. Eu por muito tempo achei que crescimento espiritual fosse algo que você poderia fazer isoladamente da igreja. Eu sempre achei que crescimento espiritual, que buscar mais de Deus, era algo que cada um podia buscar individualmente. Eu vou comprar bons livros, não que isso não seja importante, vou falar um pouquinho sobre isso depois, mas eu vou ficar lá no meu quarto, enfurnado, e vou ler livros de teologia, e vou ler comentários bíblicos, e vou ler teologias sistemáticas, e talvez eu vou buscar esse crescimento pessoal e teológico, para que de alguma forma depois eu possa servir a igreja ou alguma outra pessoa. Mas não é bem isso que Paulo está falando aqui. Pelo contrário, o que Paulo está nos propondo aqui é que quanto mais amarmos uns aos outros, mais seremos despertados para o aprofundamento bíblico, e não somente o aprofundar, mas o saber como isso se aplica em nossas vidas, no contexto comunitário, não isolados, mas no grupo, na igreja. Quer ver um exemplo?
Semana passada, aqui na Rede, nós tivemos a nossa conferência teológica. Muitos de vocês participaram. É um fim de semana que nós paramos aqui na Rede para nos aprofundarmos em algum tema importante da fé cristã, tá bom? Por exemplo, na semana passada a gente falou muito sobre o uso dos catecismos, das instruções para o crescimento espiritual, o uso do discipulado para o crescimento espiritual. Foi um tema fantástico. E o que é muito legal é que nós fizemos isso em comunidade. Não foi simplesmente uma aula passada num telão, onde você vê ali no quarto da sua casa, não. É algo que a igreja faz junto e busca esse crescimento todos juntos. Essa é a dinâmica que Paulo está colocando aqui. Que o amor uns pelos outros vai nos impulsionar ao crescimento e ao aprofundar. É mais ou menos você estar aqui caminhando junto com pessoas da sua igreja, e nesse caminhar você dividir trechos do livro que você está lendo. E só não dividir trechos, compartilhar isso com alguém, isso edifica aquela pessoa. É você estar aqui no final de um culto e numa conversa despretensiosa, começar a conversar sobre algumas questões até mesmo importantes, e nessa conversa você recebe instruções, você recebe conselhos, pessoas te dão dicas. É a dinâmica da igreja que está aprendendo a se amar, e no aprender a se amar, vai aprender também juntos a se aprofundar. É mais ou menos como um pai que ama o seu filho. E um pai que ama o seu filho, ele não tem um interesse total de ver o seu filho crescer, se desenvolver e aprender cada vez mais, mais e mais. Não é essa a dinâmica de um pai para com o seu filho? E o que motiva ele é o amor para com o seu filho. E porque ele ama, ele quer que seu filho conheça cada vez mais, que se desenvolva, que aprenda coisas novas, que aprenda uma profissão, que vá bem na escola, que faça uma faculdade. Porque o amor vai impulsioná-lo, aquela criança, o seu filho, ao aprendizado, ao aprofundamento das coisas da vida. E é a mesma dinâmica na igreja. Quanto mais nos amarmos, quanto mais nos conectarmos, Paulo está orando para que esse amor gere aprofundamento, crescimento espiritual. Já pensou se um pai chega para você todo feliz da vida e fala: poxa, eu estou empolgadão, estou feliz. Daí você fala: por quê? Porque meu filho aprendeu agora a ler e a escrever, está sendo super legal, e eu estou amarradão, porque ele começou a escrever as primeiras palavras, já escreve o nome dele. Aí você fala: poxa, que legal. Seu filho tem quantos anos? 5, 6? Ele fala: não, tem 25. Como é que você reagiria a isso? Você se assustaria. É claro, se não tivesse nenhum tipo de problema, numa situação normal, isso não funciona, não acontece assim. Porque se o pai de fato ama aquele filho, ele vai querer instruí-lo e vê-lo no crescimento. É a mesma dinâmica com a igreja. Quando a igreja se ama, ela cresce espiritualmente, juntos. Um ajuda o outro, um compartilha com o outro, um incentiva o outro, um cobra o outro, um caminha com o outro. Essa é a dinâmica da igreja. E queridos, palavras como essa são extremamente importantes, porque nós fazemos parte de uma nova geração que parou de crescer. Ontem mesmo a gente teve um tempo muito legal com jovens, e a gente quer investir muito na juventude, porque dá pena de ver o quanto os nossos jovens, nossas igrejas, estão completamente despreparados espiritualmente. O quanto os nossos jovens, adolescentes, e agora hoje em dia, infelizmente, adultos, não sabem nada de Bíblia, não sabem nada de aprofundamento teológico, não cresceram espiritualmente. E eu creio que isso muito tem a ver com a dinâmica do fazer parte integralmente de uma igreja. Só para você ter uma ideia, numa recente pesquisa, jovens cristãos, tá? Uma pesquisa que fizeram com jovens cristãos, não souberam dizer, jovens cristãos de igrejas, tá ok? Não souberam responder quais eram os 4 evangelhos. Talvez você não está aqui hoje na rede, nos visitando e não conhece, é normal você não saber. Talvez você está entrando na igreja evangélica pela primeira vez e não conhece nada disso aqui, então fique em paz, é normal você não saber nada disso. Mas jovens que cresceram nesse ambiente, como não sabiam? Muitos responderam Mateus, Marcos e Lutero. Doideira, não? Alguns jovens identificaram Joana d'Arc como esposa de Noé. Não sei se é porque do Dark, da arca, sabe? Deve ser isso, não sei.
Imagino eu. Entendeu? Alguns colocaram que as ordenanças de Jesus eram batismo, ceia e assembleia. Não que a assembleia não seja importante, vou falar disso depois, claro que é importante, mas não foi uma ordenança de Jesus, o que mostra um desconhecimento, muitas vezes, tem sido a realidade. Então Paulo, preocupado com isso, e é interessante, ele não fala somente estudem mais, ele fala se amem mais, porque se vocês se amarem, se vocês realmente se preocuparem uns com os outros, a consequência natural disso vai ser o crescimento espiritual. Porque se você ama mais, você cobra mais, com jeitinho, claro, mas você cobra, você chama, você abre a sua agenda para caminhar com alguém, você abre a sua agenda para discipular uma pessoa, você abre a sua agenda semanal para dedicar meia hora a chamar alguém para a sua casa, tomar um café e orar juntos. Tudo começa no quê? No se amar mais, no amar mais uns aos outros, não amar mais pessoas que chegam aqui pela primeira vez, e saiba você que está aqui pela primeira vez, ou pela segunda, é novo aqui na rede, nós queremos sim amar você, amar você ao ponto de te apontar a melhor coisa que pode acontecer com você, Cristo Jesus, que mudou a minha história e pode mudar a sua história, e eu quero amar você o suficiente para te apontar esse caminho, porque o contrário do amor é a indiferença, e infelizmente é o que nós vemos na maioria das igrejas hoje em dia, indiferença. Você está bem com Jesus? Estou bem, caminhando bem, estou orando, está legal, que ótimo, é isso que importa. Mas e o seu irmão do lado? E a sua comunidade de fé? Ame mais. E uma consequência disso vai ser o crescimento. Vai ser o crescimento. Deixa eu rapidamente vou fechar esse ponto, tá, queridos? Mas antes de fechar esse ponto, nós estamos investindo na vida da igreja, por exemplo, no crescimento, através de boa literatura. Hoje mesmo nós temos aqui na rede uma livraria ali atrás, você deve ter visto na entrada, e espero que você olhe com cuidado na saída. E essa livraria é um irmão nosso, pastor Rodrigo Diniz, é um pastor aqui em Itaboraí, que a gente investe na vida dele, na plantação da igreja dele. Lá tem culto só pela manhã, e o pastor Rodrigo Diniz levanta parte do seu sustento, também vendendo livros em conferências, em igrejas, e está com a gente aqui essa noite, hoje, e a gente pode investir na vida dele, e obviamente investir na nossa formação teológica, espiritual, adquirindo bons livros. Eu estou até com aqui o Catecismo Nova Cidade, são 52 perguntas sobre a fé cristã, muito legal, vale muito a pena estudar isso aqui. Eu uso esse material com os novos convertidos aqui na rede, tá ok? E o que é isso? Crescimento espiritual. Quer ver? Deixa eu fazer um teste com vocês, uma brincadeira rápida aqui com vocês, para você fazer uma avaliação aí de como que está o seu crescimento espiritual, como é que está o teu conhecimento teológico, bíblico, sobre a fé cristã. Um pequeno quiz, um pequeno teste, tá bom? Eu vou colocar aqui algumas palavras, tá bom? E eu quero saber se você consegue associar rapidamente essas palavras, o que elas significam, qual que é o contexto delas, ao que elas se refere com respeito à fé cristã. Pode ser? Faz um teste aí. Vamos lá, nível básico. Coloca para mim, Mari, nível básico. Vamos lá, então são 5 palavras aí, tá bom? Naum. Você sabe o que é Naum? Tá? Não é não, escrito assim em modo de internet, tá? É Naum, tá ok? Teve um cara aqui, não sei se você sabe, vou cantar a bola. Naum é um livro bíblico, tá? Um profeta menor. Mas teve um cara que queria ouvir a voz de Deus, falou assim: Deus, eu queria tanto comprar um carro. Será que já é a hora? Eu estou muito afim de comprar esse carro. Me mostra o papo dele. Ele abriu a Bíblia e abriu em Naum. Ele leu não. Aí ele ficou decepcionado e não comprou o carro, tá? Os 4 evangelhos, você sabe quais são? Até agora está tranquilo? Matou fácil aí na tua cabeça. Não pode colar, tá? Não pode comentar com ninguém a resposta. É só um exercício. João Batista. Você sabe quem é? Não é um cara que é membro de uma igreja batista que chama-se João, tá? Pentateuco, sabe o que é Pentateuco? Não sei se eu peguei pesado no básico. Não, Pentateuco. Mais uma vez, se você é novo nesse contexto, é normal você não saber. Mas se você já tem uns 2, 3 anos de caminhada, aqui tinha que tirar bem o nível básico, não tinha não? Pentateuco, joia. E evangelho de novo, o evangelho de definição, você sabe definir o que é o evangelho?
Joia. Beleza? Tranquilo? Posso avançar? Posso ir para o nível intermediário agora? Vamos ter que consultar os universitários, vamos ver. Nível intermediário, coloca para mim aí. Nível médio, eu coloquei. Período intertestamentário. Sabe o que é? Sabe quantos anos foi o período intertestamentário? Nível médio agora, tá ok? Aquele período que entre os testamentos, não é isso? Joia. Expiação substitutiva. Peguei pesado ou não? Tá bom? Nível médio? Nível médio. Joia. Veja bem, não é assim? Né? Alguém quer vir aqui nos explicar? Tô brincando, né? Joia. Martinho Lutero, sabe quem foi? É um dos evangelhos, isso. Muito bom. Na verdade é Mateus, Marcos, Martinho e Lutero, né? São os 4 evangelhos. Beleza? 2 naturezas unidas numa só pessoa. Quem é essa pessoa? Quais são essas naturezas? Não? Qual o termo teológico para isso? Tem até um termo teológico bonito para isso. Sabe qual é? Nível médio, colocamos assim, né? Joia. Nível avançado, vamos lá? Estão curiosos? Nível avançado? Coloca pra gente. Oi? Já foi? Legal. Pericoreses. Já ouviu falar desse termo, pericoreses? Você vai ouvir aqui em Filipenses esse termo, Filipenses capítulo 2, a gente vai tratar do pericoreses, né? Supralapsarianismo ou infralapsarianismo, já ouviu falar isso? Pesado essa, né, cara? Você por acaso é um supralapsariano ou um infralapsariano? Né? Dispensacionalismo, teologia do pacto. Claro, aqui foi só chutar o balde, foi brincar mesmo, né? Mas eu acho que só mostra o quanto nós temos campo para nos aprofundar. O quanto nós, como povo de Deus, temos a palavra dele, que é uma das grandes maravilhas que Deus deixou para a gente. E que privilégio nós temos como igreja, se amarmos uns aos outros, caminhar em profundidade nesses temas. Meu desejo, queridos, meu desejo para todos vocês, é que a gente possa crescer como igreja, nos amar mutuamente e crescer nesses conceitos. Olha que frase interessante, que Charles Malik falou. A igreja, ela tem 2 tarefas na evangelização: salvar a alma e salvar a mente. Ou seja, não somente converter as pessoas espiritualmente, mas também convertê-las intelectualmente. E a igreja está perigosamente atrasada com relação a essa segunda tarefa. Eu creio que, infelizmente, hoje em dia a igreja evangélica é um dos grandes selos de barbáries, de esquisitices, de maluquices, porque de alguma forma o povo de Deus se afastou das Escrituras. E se o povo de Deus se afastou das Escrituras, ele errou um pouco mais atrás ainda. Talvez o povo de Deus parou de se amar, de viver a realidade da comunidade de fé, do estar presente, do se importar com o outro, de fazer sacrifícios em prol do crescimento, do amadurecimento. São coisas importantes. E certamente foi por isso que Paulo então orou por aquela igreja, porque crescimento espiritual também é um projeto de grupo. Para fechar, segundo ponto, olha a continuação do texto. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais e mais, em discernimento, em toda percepção, então, em conhecimento, em profundidade, para discernirem o que é melhor. Para discernirem o que é melhor. Em segundo lugar, uma igreja que se ama, é uma igreja que busca compreender e praticar a vontade de Deus. A dinâmica aqui é que o amor de uns pelos outros, e obviamente o amor pelo conhecimento, pelo estudo, pela palavra, e a impulsionar a igreja a também amar e desejar e praticar, a se aprofundar e conhecer a vontade de Deus para as suas vidas. Queridos, para mim, aqui é o melhor lugar para você obter conselhos para a sua vida. Aqui é o melhor lugar para você se conectar com pessoas que vão te impulsionar a tomar decisões melhores. Aqui é o melhor lugar para isso. E Paulo está orando para que isso aconteça com aquela igreja, que o amor,
uma vez gerando um conhecimento e profundidade de conhecimento das Escrituras, faria com que eles percebessem, descobrissem, entendessem qual é a vontade de Deus para a vida deles. E a igreja é o lugar ideal para você buscar conhecer, se aprofundar, discernir o que é melhor. É uma clara referência a uma percepção de uma descoberta da vontade de Deus para a sua vida. E mais uma vez, isso deve acontecer num contexto de grupos, num contexto comunitário, de pessoas que se amam, que se importam umas com as outras, e que por causa disso buscam juntos, buscam se aprofundar e conhecer, e não somente isso, mas praticar e aplicar a vontade de Deus para as suas vidas. É aquele jovem que de alguma forma está pensando em começar um relacionamento de namoro, e que vai, por causa da comunidade de fé, utilizar esse benefício que nós temos aqui, esse privilégio de se aproximar de outras pessoas que o amam, que se importam com ele, e que vão dar conselhos para a vida, e que vão dar conselhos com respeito ao namoro, com quem, quando, de que forma. Aqui é o contexto ideal para isso acontecer, onde nós vamos poder ajudar os nossos jovens a descobrirem a vontade de Deus para a vida deles. Jovens que talvez estão em crise, por exemplo, com respeito a uma crise vocacional, do que fazer, que faculdade estudar, faço engenharia ou balé, o cara está em crise, né? E ele precisa de pessoas que o amem, que se importem com ele, ao ponto de colar, de chegar junto, e orientar, e orar, e dar conselhos, e abrir a Bíblia. É o que Paulo está colocando aqui para aquela igreja. Essa era a oração de Paulo para aquela igreja, onde mães que acabaram de entrar na maternidade estão maluquinhas aí, porque leu vários livros e não chega na hora que eles no final do que o livro mandou fazer, né? E precisam de conselhos e de ajuda e de outras mães experientes, que por causa do amor vão se importar e vão abrir as Escrituras e vão ensinar a vontade de Deus para aquelas pessoas, e juntos vão descobrir a vontade de Deus para a vida deles. É onde pais mais experientes vão ver pais mais novos, perdidos às vezes na criação dos seus filhos, sem controle nenhum, e não sabem o que fazer, desesperados muitas vezes, com um filho que não obedece, que não ouve, e por causa do amor, vão se aproximar, e vão estudar as Escrituras, e vão abrir a palavra, e vão mostrar para aqueles pais qual é a vontade de Deus para a vida deles, com respeito à criação dos seus filhos. E eu poderia continuar a noite toda. Casais recém-casados, que precisam de casais mais experientes, porque por causa do amor vão se aproximar, e vão caminhar juntos, e juntos vão compreender a vontade de Deus para a vida deles. E a gente pode aplicar de qualquer forma aí que você quiser aplicar no seu coração e na sua mente. E a parte final do texto vai nos dizer que uma vez que a gente vai discernir o que é melhor, uma vez que a gente buscar compreender e praticar a vontade de Deus, Paulo diz que isso vai gerar pureza, seremos puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo Jesus. Isso vai gerar santidade na igreja, isso vai gerar uma igreja que ama Jesus, que odeia o pecado e que cresce em direção à santidade por meio do Evangelho, cheios de fruto de justiça, fruto que vem por meio de Jesus, para a glória e louvor de Deus. O raciocínio é mais ou menos esse, está aqui no quadro. Quando você ama mais pessoas, isso vai gerar conhecimento da verdade, conhecimento da palavra de Deus e aplicação da palavra de Deus. Isso vai te levar à sabedoria que busca e vive a vontade de Deus. E isso vai gerar na igreja uma vida de santidade e bons frutos. Essa é a dinâmica que Paulo gostaria de ver na prática, na vida daquela igreja. E tudo começa pelo amor. O amar uns aos outros, o amar a Deus. E isso criaria essa dinâmica poderosa de profundidade bíblica, de crescimento espiritual, de uma busca comunitária, entender qual é a vontade de Deus para a sua vida,
E isso geraria na igreja santidade e bons frutos, frutos de justiça, frutos que serão visíveis, que abençoam a cidade e que abençoam outras pessoas que estão fazendo parte dessa comunidade. A comunidade do amor, que ao agir assim, vai preparar verdadeiros banquetes para novas pessoas que estão chegando e que vão desejar fazer parte daquele grupo a partir do amor deles uns pelos outros e o amor deles por Cristo Jesus. É isso que pessoas que entenderam que é tudo sobre Jesus fazem. Essa era a oração de Paulo por aquela igreja, e queridos, essa tem que ser a nossa oração por essa igreja. Eu volto a terminar da forma que eu terminei na semana passada, com as palavras de Jesus. Que Jesus, ao olhar para os seus discípulos, deixou bem claro que a vontade dele era que aqueles discípulos se amassem, e que dessa forma o mundo saberia que Jesus estava neles. Está aí, olha, João capítulo 3, versículo 35. Com isso todos saberão, todas as pessoas aí de fora saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Uma igreja que deseja viver a centralidade de Cristo, uma pessoa que deseja viver a centralidade de Cristo na sua vida, é uma pessoa que vai se esforçar, que vai trabalhar para amar uma igreja local, para amar pessoas, para se entregar por elas, para servi-las, e a partir disso vão crescer juntas, vão se aprofundar, vão amar trocar informações, vão amar se edificar mutuamente, vão amar poder mandar mensagem de encorajamento, vão amar orar umas pelas outras. E isso faz a igreja crescer espiritualmente, faz a igreja crescer teologicamente, e a partir disso, juntos, vão buscar compreender qual é a vontade de Deus, e não só saber a vontade de Deus, mas viver a vontade de Deus, e vão se ajudar nisso, e vão se cobrar, e vão se ajudar nesse processo de descobrir o que Deus quer, e fazer o que Deus quer, porque às vezes é fácil saber o que Deus quer, mas nem sempre é fácil realmente cumprir, e de fato cumprir com a vontade de Deus. E a partir disso, vai gerar um crescimento na igreja, vai gerar santidade na igreja, vai gerar bons frutos na sua vida e na vida da nossa comunidade. Essa é uma linda oração para fazer para uma igreja nova, uma igreja que está nascendo. Essa é uma linda oração para a gente fazer hoje pela rede, para você fazer pela sua vida, para que essas palavras de Paulo, elas possam ganhar uma força tão grande no seu coração, e que você não queira outra coisa a não ser buscar viver essa realidade a partir de hoje. Esse é meu desejo, essa é a minha oração por você. Talvez você é de uma outra igreja, está apenas só visitando a gente aqui hoje, a convite de alguém, vem apenas conhecer o nosso trabalho. De alguma forma, talvez Deus quer que você ame a sua igreja dessa forma. Talvez você está considerando vir para a rede, fazer parte do nosso trabalho. Eu quero desafiar você a orar, para que você tenha esse sentimento para com essa igreja, para que essa oração de Paulo pelos filipenses seja a sua oração por você e por essa igreja local, e para que o Senhor possa continuar a nos conduzir da forma como Ele tem feito. Baixa a cabeça, fecha os teus olhos. Dedique um tempo de oração silenciosa. Eu quero desafiar você a orar por você nesse instante. Ore para que o Senhor coloque no seu coração um amor pela sua comunidade de fé, um amor real pelas pessoas que estão aqui hoje sentadas próximas a você, pessoas que você nem conhece, mas que Deus conhece ao ponto de morrer por elas. Ore para que o amor no seu coração aumente cada vez mais e mais pelas pessoas dessa igreja, e que uma vez que você vai ter esse amor, você vai querer crescer com elas, você vai querer aprender com elas, você vai querer estudar a Bíblia com elas, você vai querer fazer cursos teológicos com essas pessoas, você vai querer participar das conferências teológicas, porque você quer estar com elas e aprender com elas, e crescer juntamente com essas pessoas. Ore para que Deus coloque esse tipo de amor no seu coração, um amor que promova conhecimento e percepção,
Não só um conhecimento vazio de teologia, mas um conhecimento que faz você aplicar e viver o que você aprende. Ore nesse instante para que o Senhor coloque um amor tão grande no seu coração por essa igreja, que isso faça com que você queira descobrir junto com a igreja a vontade de Deus para a sua vida, e que Deus use a igreja dele para te mostrar a sua vontade, muitas vezes revelada na sua palavra, e que Deus pode usar irmãos e pessoas daqui para te mostrar o caminho que Ele tem para você, mas também que você queira fazer parte de uma igreja onde você também vai ser usado por Deus, para mostrar o caminho do Senhor para outras pessoas, para aconselhar outras pessoas, para junto com os irmãos, com irmãs, com outros homens, com outras mulheres, vocês juntos possam buscar, descobrir e viver a vontade de Deus para a vida de vocês. Foi por isso que Paulo orou, e é por isso que eu oro por vocês essa noite, e é nisso que eu quero que você ore por você e por essa igreja essa noite. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado pela Tua palavra, que ela fala aos nossos corações, para que possamos, Deus, viver essa realidade de amor real uns pelos outros, e desfrutar de todas as implicações oriundas desse amor. Senhor, se tem alguém aqui ainda que não conhece o Senhor, abre os olhos dessa pessoa nesse instante, e para que ela possa compreender, Deus, a simples, mas profunda mensagem do Evangelho. Que essa pessoa compreenda nesse instante que ela está completamente afastada de Deus, e que só existe uma forma de nos aproximarmos do Senhor, é somente por meio de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo é o nosso perfeito Salvador. Ele viveu esse mundo, Ele morreu por nós, Ele se entregou em nosso favor. E se tão somente confessarmos os nossos pecados, se tão somente confessarmos Jesus Cristo como nosso Salvador, a Tua palavra nos garante que a nossa vida é transformada pelo Senhor. Para que alguém hoje, Deus, que ouviu essa mensagem, antes de se preocupar em achar uma igreja para amar, que ela descubra que existe um Salvador que ela pode amar. E ela só pode amar esse Salvador porque esse Salvador a amou primeiro e se entregou por ela e morreu por ela. Que essa mensagem chegue no coração de alguém aqui essa noite, Deus, por favor. Fala com a Tua igreja. Em nome de Jesus que nós oramos ao Senhor. Amém.